Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo número 5 do nosso canal Estudos sobre a Paz. Lembrando sempre, o canal ele faz parte do projeto de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, que é o Núcleo de Educação para a Paz e também que tem uma relação com o grupo de pesquisa Cultura de Paz, Direitos Humanos e Sustentabilidade. Então a ideia é fazer esses vídeos rápidos para levantar algumas questões, trazer perspectivas, para que cada um possa iniciar ou aprofundar ou refletir nessa questão da paz com uma perspectiva um pouco mais conceitual, acadêmica, teórica, enfim, que possa também trazer elementos e pensar muito a realidade, principalmente da sociedade em geral, mas principalmente da escola, e nesse contexto de uma alteração na LDB de 2018, que prevê então uma discussão, um aprofundamento maior da cultura de paz e da prevenção de violência como aspectos importantes da escola. Discussão iniciada já há alguns anos antes, que já está presente no Plano Nacional de Educação lá de 2014 e assim por diante, tá? Bom, nessa nossa conversa de hoje, eu quero trazer para vocês alguns conceitos que são importantes no momento de pensar a educação para a paz em relação à perspectiva de violência. Lembrando que em vídeos anteriores nós já falamos disso, da relação desses três conceitos, conflito, violência e paz. A articulação desses três conceitos, a gente consegue entender melhor os processos pedagógicos para pensar a paz. Então, na discussão sobre violência. A discussão sobre violência, eu vou usar alguns aspectos desse livro, do Jesus Jares, ou Jesus Jares, que é Educação para a Paz, Sua Teoria e Sua Prática. É um livro muito importante, quem estuda as questões da cultura de paz e educação para a paz no Brasil já utiliza bastante esse livro, é um livro com tradução do início do século, já acho que 2002, então já apresenta alguns aspectos conceituais relevantes. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é quando o Jares, utilizando principalmente os estudos do Johan Galtung, que é um norueguês, que também é uma pessoa muito importante, é um acadêmico muito importante nos estudos da paz, ele vai fazer uma discussão sobre violência direta e violência estrutural. Então aqui a gente precisa pensar muito e olhar como essa discussão é fundamental para ser pensada na educação brasileira, na educação latino-americana, na educação africana, ou seja, em todos os lugares onde há muita desigualdade social, onde há muita diferença na perspectiva de classes ou questões étnicas que envolvem, ou seja, o Brasil é o prato cheio para pensar esses processos. Então, aqui em relação a isso, o Jares vai falar, lá na página 124, sobre a violência direta e estrutural. Então vejam, violência direta. Tipo de violência na qual existe um ator que comete a violência, chamaremos de violência pessoal ou violência direta. Então, quero fazer uma ressalva aqui, Existem muitos estudos e tipologias e pesquisadores, autores diferentes. Então não é uma classificação fechada, mas sim uma classificação que eu estou dizendo aqui que é muito útil para os estudos da paz, tá? Então vejam, violência direta, então aquela onde existe um ator que vai cometer uma violência pessoal ou direta. E a violência na qual não existe um ator diretamente responsável, chamaremos de violência estrutural ou indireta. E ele continua, vejam que interessante aqui. A violência estrutural está edificada dentro da estrutura e se manifesta com poder desigual, e consequentemente como oportunidade de vidas distintas. Os recursos são distribuídos de forma desigual, como ocorre quando a distribuição de renda é muito distorcida, ou quando a alfabetização / educação é distribuída de forma desigual, ou ainda quando os serviços médicos existentes em determinadas zonas são apenas para certos grupos, etc. Acima de tudo, quando o poder de decisão acerca da distribuição de recursos também está distribuído de forma desigual. É uma citação do Galtung, de 85, que o Jares coloca nesse livro.
E é um estudo, lembrando que o Galtung é um cara que há 60 anos estuda a questão da educação para a paz, ele mantém muito essa reflexão e esses conceitos. Então vejam lá, né, normalmente quando se olha para as questões da paz e da violência, se percebe muito por esse óculos, né, esse binóculo da violência direta. Né? Alguém agrediu alguém, né, na escola, enfim, nos espaços, e normalmente a gente não percebe ou não faz uma discussão tão profunda de como a violência estrutural afeta também os processos de paz e de violência. Né? Vamos lá, desigualdade social, né? Acesso à saúde, acesso à educação, acesso a saneamento básico, né? Acesso a trabalho, emprego digno, que a gente está falando de qualquer trabalho, qualquer emprego. Então a história do Brasil é uma história de muitas questões de violência estrutural. Né, processos aí de colonização, né, processos étnicos, culturais. Então, quer dizer, precisamos pensar esses conceitos. Então, olhem lá, o que é importante para nós? Nos estudos da paz, olhar a violência direta, ótimo, tem aspectos aí que se dão da violência direta, estrutural, da violência direta, da agressão, da violência, etc. Mas como a questão estrutural faz parte disso, né? Aí a gente costuma dizer assim, que vale a pena pensar uma fórmula, que é assim, violência direta mais violência estrutural é igual violência cultural, ou cultura de violência. Né? Então o que a gente quer dizer com isso? Violência direta são todas as violências que afetam diretamente as pessoas, tem um ator responsável diretamente, e a violência estrutural é toda essa questão social, déficit civilizatório, relacional, que acabam impactando de maneira muito forte também na violência indireta. Na violência direta, desculpem. Então vejam como essas coisas elas também se alimentam. É claro que a gente pode dizer assim, existe uma violência direta, isolada, longe dessas questões do conflito, da violência estrutural, etc. Sim, pode acontecer. Uma bala perdida, por exemplo, né, que às vezes a pessoa está passando lá e recebe, morre por uma bala perdida. Mas mesmo assim, a discussão social sobre o processo de violência, ela também está ali. Né? Então, vejam como essas questões interferem, sim. Então, a violência estrutural ela também está colocada nessa medida que serve muito para pensar o tipo de violência que a gente tem em países que são muito desiguais. Né? Tanto que sempre nos rankings das cidades mais violentas do mundo, grande parte das cidades, 80% das cidades que estão entre 50 ou 100 mais violentas do mundo, elas são cidades que se situam na América Latina. Né? Basicamente América Latina, algumas cidades da África, eventualmente aparece alguma cidade nos Estados Unidos, mas fundamentalmente se situam na América Latina e na África. Né? Então aí cabe uma questão para a gente pensar, né? Como que essas questões sociais elas afetam diretamente nesse padrão de violência. Também vale a gente pensar nesses rankings que também aparecem todo ano, rankings globais de países em índices de paz. Né, onde aparece muito a questão aonde a desigualdade social ela afeta. Né? Então acho que vale essa ressalva quando a gente pensa os estudos da paz, né, principalmente na nossa realidade, no nosso país ou aqui na América Latina, a gente precisa considerar esses dois aspectos. Então, se eu estou tratando só a questão da violência como sendo a violência direta de uma pessoa contra outra, a gente está minimizando o entendimento. A gente corre o risco de enxugar gelo, né, do iceberg, ou enxugar o gelo da ponta do iceberg. Porque a gente sabe que muitas vezes, grande parte dessas situações, elas têm também, né, elas estão represadas de violência estrutural. Quer dizer, a condição de vida, a condição de ter acesso aos bens mínimos da dignidade humana. Né? A educação com qualidade, saúde com qualidade, moradia, sonho inclusive, aspectos culturais, possibilidades de crescimento como ser humano. Que é uma outra coisa que o Jares ressalta bastante, né? Que violência é tudo aquilo que impede o crescimento e a realização.
né? E paz é tudo aquilo que pode contribuir, portanto, para esse crescimento, realização e desenvolvimento humano, né? Inclusive para ajudar processos de democracia e direitos humanos. Fica guardado então essa discussão. Depois no canal a gente retoma nos estudos de vocês também vão observando isso, mas esse livro do Jares eu diria que é um pontapé bem importante para o trabalho da educação para a paz, tá bom? Então, uma coisinha só que eu queria ressaltar então lembrar, quando eu faço, por exemplo, numa questão de escola, por exemplo, você vê questões de violência cotidiana, mas é sempre importante fazer esse olhar também do contexto, da sociedade, né, dos discursos de ódio, dos discursos de violência. Quando você tem muitos atores sociais que são importantes na mídia, por exemplo, qual é o discurso deles? É um discurso pró-violência ou é um discurso pró-cultura de paz? E outra coisa, aquela fórmula que eu falei para vocês, violência direta mais violência estrutural é igual cultura de violência, né, ou violência cultural, cabe também para a gente pensar a paz. Paz direta mais paz estrutural é igual a cultura de paz. O que a gente pode dizer com isso? Paz direta, né, são os relacionamentos humanos melhores, é um processo de tolerância, um processo de não violência, sim, mas o que seria a paz estrutural, então? A paz estrutural são as políticas públicas adequadas. São processos democráticos que fluem. É o respeito ao jogo democrático. Fundamentalmente, a verdade que se dá nos processos de construção do cotidiano. Você vai desde desse grande espectro entre você ter emprego, ter alimentação, ter acesso ao médico, por exemplo, numa pandemia, né? Quando você está doente, você precisa, como que fica teu atendimento médico, né? A qualidade da tua educação. Então, como as políticas públicas são encaminhadas. Por isso que essa discussão da educação para a paz, como essa perspectiva, ela é muito importante, não só na área educacional, mas nas áreas humanas de maneira geral, nas ciências sociais. Ela traz aí mais um ponto a ser colocado nessa discussão. Não é uma paz ingênua, essa paz bobinha, mas cultura de paz como um caminho, uma perspectiva onde questões estruturais, questões pessoais, elas começam a ser entendidas numa integração fundamental. Tá? Então fica esse pontapé, desejo bons estudos para vocês, divulguem o canal, curtam, comentem e a gente fica à disposição, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.